de agora. Está todo mundo enxergando aí prática pedagógica 2, ensino fundamental 1? Então, vamos lá. Os principais pontos, então, que nós vamos discutir aqui é a construção dos objetivos, a construção dos procedimentos metodológicos e a avaliação do plano, né? Vamos tentar desmistificar um pouco essas questões, né? A coisa é mais racional, é mais simples do que vocês estão julgando e, de repente, do que vocês estão achando que é preciso fazer. Então, no que diz respeito à construção dos objetivos, né, porque a habilidade a gente já tem lá, então nós temos que elaborar objetivos relacionados àquela habilidade que já está lá. A parte em negrito aqui, então, é o mais importante, né, o verbo sempre deve estar no infinitivo. Eu não encontrei na minha turma ninguém que descumpriu isso, né, mas sempre vai ser conhecer, identificar, compreender, vivenciar, executar em situação de jogo, relacionar, né. O verbo identifica uma ação a ser realizada pelo aluno. Também eu não vi ninguém da minha turma colocando o objetivo que não estivesse direcionado ao aluno. Acreditem, isso já é um grande salto, tá? Mas esse verbo, então, ele representa uma etapa de aprendizagem. Então, por exemplo, o aluno ele vai conhecer, então ele está cumprindo uma etapa de aprendizagem. O aluno vai identificar, então ele conhece, agora ele vai tentar identificar numa determinada situação. Aí ele vai compreender. Aí compreender já é um pouquinho mais complexo que o conhecer, né? Agora ele vai vivenciar. Opa, vivenciar é um outro negócio. Aí essa questão que a Delita coloca, eu queria retratar também um pouquinho do que eu tenho discutido na minha dissertação. Imagine o seguinte: isso serve para a educação física e serve para artes. Para matemática, por exemplo, já não serve, porque a matemática ela não tem a mesma característica da educação física e das artes. Você tem a matemática é uma coisa só, vamos dizer assim. A educação física e as artes não. Artes, né? Existe um mundo das artes, existe uma atividade artística, né? Do mesmo jeito, na educação física, existe uma prática corporal e existe uma atividade relacionada a ela. Exemplo: existe o nadar no rio, né? Então o sujeito nada. Mas existe a natação. Então, quando a gente fala da natação, não é a mesma coisa de nadar no rio, né? A natação é um saber elaborado, né? que tem os seus princípios próprios. Da mesma forma, é a mesma coisa da gente falar de andar de bicicleta e ciclismo. Então, o ciclismo é um negócio diferente. Para andar de bicicleta no ciclismo, tem umas coisas que têm que ser respeitadas, né, para ser considerado ciclismo, né? Da mesma forma, é a diferença entre o jogar bola e o futebol. Quando a gente fala do futebol em si, nós estamos falando de um saber elaborado, né, que tem determinadas características. Então, nós tanto temos um saber que é objeto de ensino, objeto de aprendizagem na escola, como temos uma atividade relacionada a ela. Qual que é a obrigação da educação física? Né? A obrigação da educação física é ensinar a jogar bola ou é tratar o futebol? A obrigação da educação física é ensinar o ciclismo ou é tratar da natação? A função da educação física é tratar o andar de bicicleta ou o ciclismo, né? É o nadar ou é a natação? Então, pensem um pouco a respeito disso. Então, nós temos tanto um saber, que é objeto de ensino e aprendizagem, como temos uma atividade. A função da escola seria, então, de tratar de um saber mais elaborado do que aquele que o sujeito encontra na rua. Na rua, ele pode nadar, jogar bola e andar de bicicleta. Qual que é a diferença dele fazer isso lá dentro da escola, então? Lá dentro da escola, nós temos um outro nível de conhecimento que não pode ser mais o do senso comum. Se lá dentro da escola ele vai aprender as mesmas coisas que ele aprende na rua, sozinho, então ele não precisa ir à escola para isso. Então, aquela área de conhecimento lá na escola ela é dispensável, né? Então, ele tem etapas de aprendizagem muito importantes lá dentro da escola para cumprir e ter uma compreensão além do que ele teria na rua, né? Do que ele teria. Rua que eu digo é na rua, na escolinha, em qualquer outro lugar, né?
O professor aqui ele vai aparecer como a figura do mediador, né? Tem muita metáfora para isso, mas professor intelectual, professor mediador, professor problematizador, professor educador, né? Então, o professor ele vai mediar o processo. O aluno precisa atingir uma determinada etapa de aprendizagem, o professor sabe como ajudar esse aluno a atingir esse lugar, chegar nesse lugar de aprendizagem. Então, ele vai propor o caminho que o aluno tem que percorrer, né? E isso ele vai discriminar na forma de etapas de aprendizagem. Primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, até que você concretize a habilidade que está demandando para você. Então, o professor ele vai propor a atividade intelectual a ser resolvida pelo aluno, a ser desenvolvida pelo aluno. A atividade intelectual, ela pode ser desde o conhecer, pode ser também até o executar, né, ou vivenciar. Isso também são atividades intelectuais importantes. Só que o executar não pode ser executar por executar, senão não tem atividade intelectual nenhuma, ele está só reproduzindo alguma coisa, né? Nesse sentido, o verbo deve identificar uma meta que é alcançável ao grupo, né? Não adianta eu querer propor para o aluno relacionar alguma coisa se ele nem conhece. Então, se ele não conhece, como é que ele vai relacionar? Por isso que as etapas de aprendizagem têm que ter uma coerência interna, né? Não adianta eu querer que o aluno execute alguma coisa numa situação de jogo se ele nem vivenciou ainda, né? Então, como é que ele vai executar numa situação de jogo mais simples, que seja 1 contra 1? Como é que ele vai executar isso? Ele não conhece, ele não sabe, ele não vivenciou, não experimentou, o professor não teve a oportunidade de fazer os procedimentos de orientação e demonstração, né? Então, tendo como referência a formação de um aluno crítico, reflexivo, criativo, autônomo e transformador, né? Isso tudo por quê? Porque nós vivemos numa sociedade democrática e republicana. Então, formar um sujeito que só reproduz o que os outros mandam não é interessante para a sociedade democrática e republicana. Ah, mas como é que eu vou formar um aluno crítico quando eu estou numa aula que ele está executando o movimento? Pô, ele executa julgamentos o tempo inteiro dentro do jogo. Então, por que ele chutou dessa maneira e não daquela outra? Pergunta para ele. Né? Por que ele tomou essa decisão e não outra decisão? Eu falei, não, porque eu analisei isso e me pareceu o melhor caminho para fazer. Ah, por que você bateu com a parte externa do pé e não com a parte interna? Ah, porque eu queria transpor a bola, eu queria produzir um determinado efeito na bola. Por que você arremessou de bandeja e não arremessou no jump? Por que você optou por driblar e não por passar a bola? Isso é formar um sujeito crítico também, mesmo lá numa situação de execução de fundamento de modalidade. Prosseguindo. Construção dos procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos, eles dizem respeito às atividades intelectuais. Mas, pelo amor de Deus, não adianta vocês colocarem uma sucessão de atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, 5, 20, 30. Não adianta. Eu tenho que escolher um caminho racional para esse sujeito. Então, dependendo do objetivo que eu tenho, o caminho mais racional aponta numa determinada direção. Dependendo do objetivo que eu tenho, o caminho racional aponta em outra. Então, não reduzam os procedimentos metodológicos a uma sucessão de atividades apenas, mesmo que o objetivo seja vivenciar, né? Então, é vivenciar o fundamento do jogo. Então, é só propor que diferentes situações? É propor, sim, diferentes situações, mas que coerência isso tem com o desenvolvimento do aluno, né? Então, são atividades intelectuais, né? O sujeito é um sujeito pensante, eu não posso tratar ele como um mero reprodutor. Elas têm que ser desenvolvidas pelos alunos para alcançarem a meta. Então, está vendo que não é qualquer objetivo, qualquer atividade que eu vou colocar aqui? Aí não adianta eu buscar atividade no YouTube, não adianta eu buscar atividade no grupo do Facebook. Eu tenho que pensar em como essas atividades ocupam um determinado espaço e cumprem um determinado objetivo aqui dentro, né? Vamos imaginar que os objetivos, que um objetivo da aula seria identificar as brincadeiras e jogos presentes na comunidade. Então, que tipo de atividade eu vou propor para o aluno atingir esse objetivo? De conhecer, identificar.
né? Talvez uma pesquisa seria um caminho. Então, o aluno vai fazer uma pesquisa com os colegas da escola ou fora da escola para descobrir quais são as brincadeiras e jogos presentes na comunidade. Não precisa ter isso lá no YouTube. Então, é o aluno que vai identificar. Eu não vou levar pronto para ele. É ele que vai identificar. Para isso, eu não preciso ir na quadra. Né? Para isso, eu preciso de um outro espaço. De repente, a quadra não vai ser o melhor espaço. Pode levantar a mão, Bárbara. Perdão, pode falar. É eu? É. Ô, Anderson. Era só para pedir a Jéssica para desligar o microfone. Ah, tá. Pode falar, Jéssica. É porque eu estava querendo falar, por isso que eu liguei. Tá. Ô, Anderson, não, essa questão aí das atividades, eu até, o meu grupo até errou no primeiro plano que a gente fez. Eu até já discuti com a Delita sobre isso. A questão das vivências, que a gente tinha pesquisado umas brincadeiras no YouTube, adaptada e tal. Só que o plano ficou meio errado, porque o nosso tema era jogos e brincadeiras. Então, teria que ser vivências, igual você falou, né? Atividades que a gente fez na comunidade, né? Igual peteca, queimada, essas coisas. Então, é só corrigindo aí essa questão da vivência. No caso, no plano de aula, teria que ser algo assim mais sem ser pesquisado na internet, coisa que a gente já viveu na comunidade. Então, Jéssica, para você ter ideia, eu estou fazendo essa fala, mas eu nem tinha discutido com a Delita essas questões específicas, né, de uma turma ou de outra turma. Nós discutimos questões muito gerais, né, sobre o que uma ou outra turma apresentou. Então, não é uma questão específica. Mas essa questão de ir no YouTube e de ir no Facebook é um problema crônico. Por quê? Antigamente, o que os alunos da faculdade faziam? Eles começavam a aula pelo lugar errado. Então, eu tenho um tema, um conteúdo, habilidade e objetivo. Né? Então, aí eu vou elaborar os procedimentos. O que eles faziam? Eles começavam pelas atividades. Então, eu tenho uma atividade, então, que conteúdo eu tenho nessa atividade? Então, isso é muito ruim, porque a necessidade do professor é de que ele elabore os procedimentos que mais se adequam para uma determinada turma cumprir as etapas de aprendizagem. Se esse professor abre mão disso e ele começa a pegar essas atividades da internet, então, necessariamente, essas atividades elas se adequam para aquela turma. Necessariamente, elas vão cumprir aquela etapa que tem a ver com aquela turma. Olha que coisa curiosa. Isso não acontece só na educação física. O que mais se vê dentro da escola, por exemplo, a professora do primeiro aninho, 6 anos de idade, então eles precisam de muita atividade, né, de Xerox mesmo. Então, quando um professor chega lá com uma determinada atividade no Xerox, com uma matriz, né, que eles falam lá na escola, aí a outra professora da outra turma veio e fala assim, que legal essa atividade, deixa eu dar para minha turma também. Mas por que aquela atividade vai servir para outra turma? Será que ela realmente vai servir para outra turma? Então, parece que a busca do professor é por atividades, 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 e não em pensar o processo de ensino-aprendizagem. Esse que é o grande problema. Essa questão de buscar o que está na comunidade ou não vai depender muito de qualquer habilidade. Se estiver falando lá que é um contexto comunitário regional, aí sim, nós vamos ter que buscar aquilo que está na comunidade. Então, imagina que a habilidade é experimentar e fluir em brincadeiras e jogos presentes no contexto comunitário, regional e maior ainda. Aí, talvez, um primeiro passo seria começar com a identificação dos alunos, né, do que tem no contexto comunitário regional. Posteriormente, convivenciar aquilo que tem no contexto comunitário regional. Será que tem categorias diferentes, tal? Não sei. Né? Adelita, você queria falar? Que eu até coloquei para você aí, que a questão do grupo da Jéssica está relacionada à cultura presente na comunidade regional, né? Então, assim, o Vitor até comentou aí, e está certo, não é atividade aleatória de se olhar no YouTube mesmo, e nem de criar algo que não vai desenvolver aquela habilidade. Então, como a Jéssica comentou aí, a dificuldade foi de relacionar essas atividades à realidade da comunidade.
né? E cada comunidade, a gente sabe que tem uma realidade. Atividade feita em Juiz de Fora, em Muriaé, às vezes não é a atividade realizada na comunidade em si. Então, a gente tem que ver especificamente para se atingir a habilidade proposta, né? Para Isso, mas pode comprovar. deixar que a gente não vai pegar mais a internet, não. Não, E o talvez. segundo plano ficou um pouco melhor. Então, essa que é a questão, Jéssica, é de avançar. Não é questão do pegar da internet, mas será que o que você pega da internet realmente serve para você? Então, às vezes, você vai lidar com esporte coletivo e o que você vai encontrar no YouTube vai servir, mas depende de qual tratamento você dá para aquilo que você encontrou. Aí você pode até ter que modificar um Entendi. pouco aquilo que você encontrou. Você quer comprovar o que a gente está falando para você, Jéssica? Entra lá no Facebook, na Educação Física da Depressão, e vê que tipo de aula as pessoas compartilham. Vê se eles compartilham uma aula com tema, conteúdo, objetivo, procedimento metodológico e avaliação. Eles compartilham só atividade. Só Então, atividade, entra, isso só mesmo. atividade. Entra lá e vê se tem conteúdo. E quando tem conteúdo, o conteúdo está lá, coordenação motora, equilíbrio, está com capacidade física. Capacidade física não é coisa a se ensinar na aula, Aham. é uma variável treinável e não ensinável. Né? Fala, Moisés. Então, ainda mais a idade, a gente pegou 6 anos, né? Primeiro ano. Então, assim, não é qualquer plano Foi no de aula. Facebook que a gente achou Ah, a outra atividade. eu bem que Foi. desconfiava. Fala, Moisés. Amanda. Eu queria comentar só um pouquinho para ver se eu estou certo, que quando diz a respeito, né, a quantidade de atividades a serem feitas. Como já falaram antes, não precisa de fazer todas, né? E isso tudo vai depender do desenvolvimento da turma em cumprir aquela habilidade, correto? Sim, aí vamos pensar numa possibilidade, Moisés. Você pode ter preparado um plano, e isso acontece com a gente a todo momento na faculdade também. Então, a gente preparou o plano porque acreditava que ia dar conta daquele plano naquele tempo que a gente tinha disponível. Só que pode acontecer de adiantar e pode acontecer de atrasar. Vai que a gente chega lá, por exemplo, pode ter uma questão que vocês tenham muita dificuldade em entender. Então, eu gastei mais tempo do que eu esperava. Né? Mas pode acontecer também de vocês compreenderem aquilo tão facilmente, darem conta daquilo tão facilmente, que eu subestimei a capacidade da turma. Isso pode acontecer a todo momento. O professor não é menos professor por causa disso, não. E você acaba, então, ou adiantando ou atrasando alguma coisa. Então, nenhum professor pode ser criminalizado, né, por ter deixado alguma atividade do plano para uma próxima aula. Muitos professores na escola vão relatar isso, assim, hoje eu não dei conta do meu plano de aula, algumas coisas ficaram para amanhã, ficaram para a próxima aula. O grande problema, Moisés, que o professor pode enfrentar na escola é quando ele planeja uma aula que não ocupa o tempo. Mas isso tem a ver com uma realidade da escola, né? Porque imagina, a aula de 50 minutos, o professor terminou a aula dele com 20 minutos. O que essa turma vai ficar fazendo esses outros 30 minutos? Mas entenda que terminar uma aula em 20 minutos para 50 disponíveis, aí a discrepância está muito grande, né? Então, se você terminou sua aula com 40 minutos, aí você tem que ter um feelingzinho ali de, vou fazer um joguinho de pergunta e resposta aqui agora para fechar o tempo e para fazer a avaliação da aula, ver se os alunos compreenderam. Ao mesmo tempo, se você termina a aula muito cedo, você vai estar arrumando sarna para se coçar, né? Fala. Correto. Aqui tem a questão mais importante, eu acho, aqui que a Delita já pegou, que é esses procedimentos metodológicos, essas diferentes etapas, diferentes atividades intelectuais que os alunos vão realizar, elas devem estar organizadas na forma de uma sequência pedagógica. A sequência pedagógica é aquilo, a aprendizagem motora já deve ter alertado, já devem ter alertado vocês quanto a isso, que é a ideia de partir de algo mais simples para depois chegar em algo mais complexo. Então, eu nunca vou começar a minha aula com o que eu tenho de mais complexo. Sempre que vocês estiverem planejando, é importante que vocês discutam assim, de onde que nós podemos partir, como que nós podemos começar, e sempre se façam essas perguntas, assim, mas essa é a maneira mais simples de começar? Será que a gente não está começando pelo lado mais difícil?
porque o aluno primeiro precisa fazer isso aqui para depois fazer isso aqui. É difícil, às vezes, falar assim, porque imagina que, às vezes, a gente vai dizer assim, o aluno não vai ser capaz de fazer isso se ele não fizer isso aqui primeiro, porque nem sempre a aprendizagem se dá com pré-requisitos, tá? Nesse sentido, então, é preciso pensar que essa sequência pedagógica ela vai do simples para o complexo, do geral para o específico. Então, eu não começo com algo específico, começo de algo geralzão, depois foco no específico. Fizeram uma perguntinha para mim aqui se a aula que eu planejei saiu completamente fora do que eu havia planejado. Mas sempre acontece, né? Já planejei a aula que, ao chegar na escola, os alunos não compraram muito bem a ideia, não. Então, eu acabei dando aula para 5 alunos e tentando convencer os outros que aquilo seria importante de ser feito, né? Já aconteceu na faculdade, já aconteceu inclusive com vocês, de aulas que não deram tão certo como eu imaginava que iria dar. Isso acontece o tempo inteiro, e ninguém é menos professor por isso. A grande questão é assim, você passa por isso. Aí o que você vive isso, né? O que você faz com isso que você viveu, né? Aí eu falo assim, você deu uma aula, a estratégia não funcionou. Aí o que você faz? Repete a estratégia? Né? Então, não, você corrige, você modifica a forma, né? Nessa ideia, então, dos processos metacognitivos, da sequência pedagógica, é legal a gente pensar no que seriam os processos metacognitivos, né? O sujeito pensar sobre o que está sendo feito e o sujeito pensar sobre o próprio pensamento dele, né? Do que foi feito. Né? Então, eu penso, eu identifico, eu conheço, eu identifico, eu avalio, eu discrimino, né? Então, isso vai ter o nome de processos metacognitivos, depois vocês podem dar uma olhadinha em algum artigo, eu posso encaminhar um que eu tenho salvo aqui, porque a ideia é bastante interessante, mas, em suma, né, no fim, o sujeito chega a pensar sobre o próprio pensamento, ter consciência sobre o pensamento. Ao Descartes aí, né, penso, logo existo, né? Então, é preciso tomar consciência sobre o processo de aprendizagem. E também esse processo ele deve representar, né, os procedimentos metodológicos ou estratégias de ensino-aprendizagem devem representar um processo racionalmente elaborado para se atingir determinada meta. Né? A gente pode resgatar, por exemplo, o que o coletivo de autores fala sobre a aula. Né? O que é uma aula? Uma aula é um tempo, espaço intencionalmente organizado para permitir o aprendizado por parte do aluno de algo que supostamente ele não sabe. Né? Então, se ele não sabe, como é que eu posso ajudar ele a saber isso? E a gente chega no último ponto, que é o ponto da avaliação, né? Que é o momento de retomada dos objetivos. Então, o objetivo era conhecer. Como é que eu avalio um objetivo de conhecer? O objetivo era identificar. Como é que eu avalio? O objetivo era compreender. Como é que eu avalio? O objetivo era relacionar. Como é que eu avalio? O objetivo é vivenciar. Como é que eu avalio? O objetivo era executar o fundamento, executar o sistema de jogo. Como é que eu avalio? Quais erros estão relacionados a cada um desses objetivos, né? A Fran está perguntando, sim, Fran, a aula que eu planejo e que não sai exatamente do jeito que eu gostaria, ou do jeito que poderia ter saído, ela entra no processo de ação, reflexão, ação. Né? Então, o sujeito planejou, ele teve a sua ação, né? Ele foi para a prática representa a ação, então ele tem que refletir sobre essa prática. Né? O que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu, né? Como é que eu posso estabelecer referências com o que se deseja de escola, de formação. Né? Vocês não vão encontrar, no dia que um professor disser para vocês que ele é infalível, ele está mentindo, tá? Ou ele disfarça muito bem, tá? Porque não existe professor que não erra, né? Vez ou outra, dependendo da turma, a gente não gosta de assumir erro, não, sabe? A gente vai tentar dar uma disfarçada no discurso ali para contornar o erro. E tem turma que nem percebe o erro no fim das contas. Mas não existe pessoa que não erra, não existe ser humano que não erra, e logo não vai existir professor que não erra nessa dosagem também, tá? Eu tô ainda na avaliação, Vitor. Então, você tem que retomar os objetivos. Vamos imaginar, Vitor, que você é do esporte
Então, a gente vai ter aquele ponto, então, do executar o fundamento de jogo. Como é que você avalia uma aula que tinha por objetivo executar o fundamento de jogo? Ó, você vai observar a execução. Opa, tá aí, você vai avaliar a partir da observação. O que você vai avaliar? Ah, quando o cara está chutando a bola, eu vou avaliar pé de apoio, braço contrário ao movimento, posição do tronco, parte do pé que toca na bola, que aí depende do seu conhecimento sobre o fundamento. Ah, vamos falar do basquete, né? O sujeito vai arremessar tipo jump, né? Ah, então eu vou observar o quê? Vou observar a empunhadura da bola, pés, joelhos e cotovelos apontando na direção da cesta, e a sequência da execução do movimento, se o sujeito conseguiu fazer extensão de joelho, extensão de cotovelo, flexão de pulso ao final, né? Se ele conseguiu conferir aquele giro contrário à bola e se o jump foi feito na direção do alvo, né? Agora imagine que o objetivo não é executar o movimento de jogo. O mais fácil que tem é avaliar isso, porque você conhece o fundamento, você olha, observa e vê o que o sujeito não está fazendo certo e tenta ajudar ele a corrigir. Imagina que o objetivo seja relacionar, por exemplo, relacionar atividade física, saúde e qualidade de vida. Olha que tamanhão de objetivo, né? Então, como é que eu vou avaliar se o sujeito consegue relacionar? É observando? Não. Observando, eu não vou conseguir fazer isso. Porque isso não dá conta de um processo, mas dá conta do sujeito compreender como essa relação se dá. Será que quanto mais atividade física eu faço, mais saúde e qualidade de vida eu tenho? Também não é assim, né? O sujeito precisa compreender que existe uma quantidade considerada ideal de atividade que, se eu faço, eu posso ter incrementos positivos nos meus níveis de saúde, na minha qualidade de vida, diminuindo o meu risco de morrer por determinada doença e diminuindo, inclusive, os meus riscos de ter determinadas doenças. Então, olha que coisa importante. Então, para avaliar um objetivo de relacionar e um objetivo de vivenciar, as formas de avaliação são completamente diferentes. Eu adianto para vocês, avaliar o movimento é o que tem de mais fácil na educação física, porque normalmente nós conhecemos o movimento, então avaliar isso não é nada difícil. Aí, por exemplo, se você vai avaliar um objetivo de vivência, aí para avaliar esse objetivo de vivência, aí nós temos não só a execução do movimento em si, mas você tem que também avaliar as condições que essa vivência se dá, né? Então, para avaliar isso, o movimento em si não é a única coisa que importa. Vamos imaginar, Paloma, que é vivenciar as brincadeiras e jogos presentes no contexto comunitário e regional. Você precisa avaliar se o sujeito sabe brincar daquela brincadeira, no fim das contas. Se ele compreende os papéis que aquela brincadeira, aquele jogo, coloca para ele. Você é um pique, por exemplo. No pique eu tenho dois papéis. Eu tenho o pegador e tenho o fugitivo, né? Então, o sujeito sabe se colocar nesses papéis. Ou toda vez que ele é o pegador, vamos pensar no primeiro aninho, por exemplo, toda vez que ele é o pegador, ele chora, porque ele não quer ser o pegador. Então, ele não entende o papel dele ainda, porque talvez não seja maduro o suficiente. Ou quando ele vai pegar o colega, um pique-pega, ele vai pegar o colega e ele acaba empurrando o colega, né? Então, aí também entram atitudes e valores que estão relacionados. Por isso que as condições de vivência são muito importantes. Na queimada, por exemplo, vivenciar os jogos. Mas é só ele acha que só ele tem que jogar a bola. Então, a vivência, eu estou vendo se ele consegue jogar queimada, se ele consegue compreender os papéis envolvidos na queimada, as regras envolvidas na queimada, mas eu também ele não joga sozinho, ele joga com outras pessoas. Então, como é que se dá essa vivência nesse ambiente coletivo e de oposição também ao mesmo tempo? Ele sabe respeitar as regras nessa situação de oposição, porque se eu não respeitar as regras, eu também não consigo jogar queimada. Tanto quanto desrespeitar um papel, desrespeitar a regra é uma coisa importante. Deixa eu ver aqui. Estou tentando acessar o... Ah, tá aqui. Então, avaliar a vivência é uma coisa diferente. É preciso avaliar as condições em que essa vivência se dá. Se eu estiver falando de um esporte, por exemplo, o cara é fominha. As condições em que a vivência se dá não são condições ideais de aprendizagem para o coletivo, né? Ele é fominha, ele acha que só ele tem que chutar, ele chama o que erra de burro, né? Porque o que erra é o que está num momento de aprendizagem diferente do dele. Ele não sabe ainda, mas pode vir a saber. Ele não sabe respeitar o outro colega que
que não está no mesmo momento de aprendizagem que ele. Mas será que o colega lá na aula de matemática, que sabe, vai ficar chamando o outro de burro só porque ele não sabe também resolver o problema de matemática? Então, sempre se coloca essa pergunta: em que condições essa vivência se dá? Será que ela se dá em condições de ludicidade? Será que ela se dá em condições de valorizar o trabalho coletivo, o trabalho cooperativo? Então, são pontos importantes a se considerar. Vamos finalizar essa parte rapidinho, porque eu preparei um outro ponto, né? Para isso eu vou ter que abrir outra reunião. Olha, essa avaliação, ela é um momento de fechar o raciocínio ali, de fechar a discussão, né? Então, para fechar a discussão, eu preciso fazer uma retomada ao final ali. Então, toda boa aula tem uma retomada ao final. Pode ser que uma aula termine sem retomada, mas isso faz ela perder um pouquinho das suas características. Então, toda boa aula tem uma discussão final. Ao mesmo tempo, essa avaliação ela pode contemplar com maior ênfase uma dimensão do conteúdo ou outra. Tá? Vamos ficar com essa ideia na cabeça, que aí eu encerrando aqui, eu vou abrir uma nova reunião e mandar para a Bárbara aí, porque eu acho que é muito importante a gente discutir esses pontos, tá? E vou interromper a gravação aqui.